1h56, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu vou pedir para o Laércio apertar o biloto aí e colocar, Laércio, por gentileza, tem uma imagem, uma foto de um grupo. Esse grupo retrata um encontro que teve aqui. Esse encontro que nós vamos falar a partir de agora, né? Já aconteceu uma primeira edição dele, correto? E desse método CIS. E tem uma imagem aí? Já está no ponto? Olha aí. Onde que aconteceu isso aí, Andréia? Explica pra gente. Então, esse primeiro método CIS aqui no Acre, né, que já é a versão 230, tá, do Brasil, já é a versão 230, aconteceu aqui no Acre, a primeira vez, no início desse mês, e foi sediado na OAB, né? As pessoas que participaram com a gente, muitos empresários, muitos advogados e vários segmentos, né, as pessoas aí representando, e foi muito, assim, transformador, né? E tanto é que as pessoas que não conseguiram, que não souberam, ficaram se questionando por que não souberam e quiseram participar, e assim a gente já conseguiu trazer essa nova data para esse novo encontro que vai ser o 231, né? A segunda vez no Acre, no caso. Ô Itami, queria que você agora aproveitasse e divulgasse efetivamente. Vai acontecer novamente lá na sede da OAB, horários, sim, se tem algum custo, como é que é? Alguma documentação? Novamente na sede da OAB, né? A gente está vendo o melhor local para acomodar melhor as pessoas. Estamos com metas aí de trazer muitas vidas, né? Que a gente sabe que é de fato um treinamento transformador, é uma imersão, não é um curso qualquer. Não é um curso onde você vai anotar. Lá você tem, a gente fala que a formação da crença, ela se dá por repetição, quando a gente escuta muito dos nossos pais. Se eu escuto muito no meu crescimento, você não vai prestar, você não sabe fazer nada, você não consegue, você cresce com essa crença. Homem não presta, mulher escuta muito isso quando jovem, vai acreditar crescendo que homem não presta. Dinheiro não dói árvore, dinheiro é muito difícil se você quiser ganhar vida. Muitas vezes os mais antigos, eles tinham a mania de atribuir a pessoa que tem dinheiro a ser ladrão, a não ser honesto. Tem dinheiro desse jeito, está fazendo alguma coisa errada. Não sei se a gente já conviveu com isso, né? Então isso aí nos instala a crença, porque se eu aprendi quando criança que rico ele está roubando, então o dinheiro vai ser uma coisa ruim. A gente pega em dinheiro e acostumou a lavar as mãos, porque dinheiro é uma coisa suja. Então como é que o meu cérebro vai aceitar que uma coisa suja me faz bem? Entende? Então esse tipo de crença, ela é trabalhada para você identificar na sua vida e você quebra ela. Então é uma imersão com uma carga emocional gigantesca, para que você possa não somente entender como você funciona, mas quebrar os bloqueios, quebrar essas crenças com o impacto emocional necessário para que você possa ter uma nova vida. Construir novas coisas, sim, entendendo e compreendendo. E o método 6, durante a pandemia ele teve a versão online, mas ele não acontece de maneira online, é com transmissão simultânea. Ele vai acontecer em São Paulo e vai ter a transmissão simultânea aqui em Rio Branco, assim como aconteceu ali no comecinho de fevereiro, né? Então quais são as datas? De 30 de março a 2 de abril, na OAB. Essa imersão nós estamos fazendo toda uma agenda, viu, Ita? E aí você que está nos assistindo, a gente vai divulgar, pode ir no meu Instagram, eu sou o Itami, Instagram da Andréia, fala aí, Andréia. Sou Andréia de Jesus, isso, também tem a Leila Maia, que também... Leila Maia Coach. Leila Maia Coach, Coach. Então, de 30 de março a 2 de abril. 2 de abril. Tem custo? Tem custo. Agora, no primeiro lote, né, tem lotes de vendas, o primeiro lote ele é com desconto de 40%? Sim. O desconto de 40%, né? Se você for lá na bio do nosso Instagram, que a gente acabou de falar, você vai encontrar lá o link para você acessar e lá vai estar os preços. Hoje está em 12 de R$ 105,00, que dá R$ 1.260 o valor no primeiro lote. São 4 dias de imersão. Se eu sou um empresário e quero colocar o meu time, umas 3, 4 pessoas. Aí você pode entrar em contato conosco, que para cada 4 você ganhou, cada 5? Sim, a gente tem umas promoções específicas para uma empresa. Cada 5 ganha um. Cada 5 ganha um, e aí você, obviamente, que tem todo um pacote de treinamento. A Leila, que está conosco nessa empreitada, ela é franqueada Febracis, né, que é a Febracis Select, então todo o hall de treinamentos da Febracis, a Leila tem junto com ela, para proporcionar ainda maiores treinamentos e maiores imersões, principalmente para o pessoal dos empresários, né? Então esse treinamento nós temos uma agenda programada para ele, né? Nós temos dia 7 de março, nós vamos ter a palestra O Poder da Ação, estamos tentando lá no Sebrae, provavelmente vai ser lá, gratuita. A palestra é gratuita? Palestra gratuita. Aí já vai ter conteúdos de... Mas já é um drops para a pessoa ir lá e já poder ficar esperta. Sim, com certeza. E não é uma palestra motivacional, ela é ativacional. Por quê?
Porque eu te mostro que existe uma crença que te limita e eu te mostro como tu vai quebrar essa crença que te limita. Obviamente que não vai ser eu vou sair uma nova pessoa motivado. O Caio Carneiro, no livro dele, ele disse que nada mais perigoso do que o idiota motivado, né? E de fato você sair motivado sem saber as ferramentas que você pode utilizar para transformar a sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Essa foi boa, gostei. Você não sabe para nem que rumo você vai. Exatamente, exatamente. Então, a palestra Poder da Ação dia 7, a gente nessa construção, dia 11, nós vamos ter o curso Poder da Ação, que é uma imersão de 8 horas, né? E aí a gente vai trabalhar no dia 7 com as pessoas que estão lá, toda essa programação, e no dia 18 de março, nós vamos ter o CIS Rosa, que é um treinamento específico para as mulheres, com ferramentas do método CIS, com essa compreensão de formação de crença, de como que você pode estabelecer mecanismos para quebrá-la, exclusivo para as mulheres. Não é isso, André? Isso, em alusão ao mês das mulheres, né, a gente vai estar trazendo o CIS Rosa para cá, que não é o curso Método CIS inteiro, que é 60 horas, o Método CIS. Esse é só uma degustação da inteligência emocional voltada para as mulheres, em alusão ao Dia das Mulheres, que a gente está organizando para acontecer no dia 18. Tá? Andréia, tem aqui o Francisco Pereira, do bairro Adalberto Aragão. Muito obrigado, Francisco, pela sua participação. Ele diz o seguinte: caro Itaam, pergunte aos entrevistados como inserir a inteligência emocional dentro dos transtornos psiquiátricos. Ele coloca aqui entre parênteses depressão. Transtornos esses que aumentaram sensivelmente após a Covid. Como utilizá-los dentro dos lares, nas famílias que possuem pacientes nessas condições? Bom, muito obrigado mesmo, Francisco. Isso aqui que ele está colocando, para falar no português bem claro, é o pau que rola. Sim. Né? Esse ambiente, nós estamos assim um pouco depressivos, Sim, a verdade sim, é essa. sim. E aí? E nunca se teve tanta necessidade de ter inteligência emocional quanto agora. E esse curso ele vem realmente para ajudar isso. Vou deixar o Itami falar um pouquinho para explicar mais essa parte. Então, primeiro a gente precisa compreender que existe o transtorno, a doença, a depressão é uma doença, não é brincadeira. Eu não vou jamais chamar uma pessoa para um processo de coach, que eu sou coach, e dizer para ela, se livre dos seus remédios, agora você não precisa mais deles. É um processo. Você precisa compreender que existe uma doença, existe o tratamento farmacológico, né, obviamente, com as medicações, porque vai produzir. Mas fisioterapia. Exatamente. Então tem todo um arcabouço de situações. O que a gente no método do coaching integral sistêmico compreende é que a ansiedade tem uma motivação. A depressão também tem uma motivação. Eu me preocupar com o futuro que ainda nem aconteceu é sofrer duas vezes, né? Então as pessoas que sofrem de ansiedade é porque elas não conseguem controlar o futuro. Ninguém controla. Então elas sofrem por antecipação e vem o sentimento da ansiedade. A depressão, nosso cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginado. Então quando eu vou pôr lembrança lá atrás de que eu sofri, de que eu fui molestado, de que eu tive um trauma, o meu corpo, ele tem a sensação como se eu estivesse sofrendo aquilo de novo. Sim. Porque o meu cérebro ele não sabe distinguir aquilo. Por isso que a gente às vezes pensa numa coisa e lembra sorrir, entende? Por isso que a gente tem as mesmas sensações. Eu lembro de alguma coisa do passado e eu choro, porque ele não sabe a diferença disso. Isso é real, isso é científico. O neurocientista aqui, né? Tá, então ele sente apenas. Ele sente, exatamente. Então a pessoa que ela fica reprisando ou renovando todas as vezes o seu trauma lá de trás, ela tem a depressão, que é uma doença. Então, o que é que nós trabalhamos no coaching integral sistêmico? A compreensão de que isso, né, é uma doença e como que você vai fazer para criar uma nova comunicação que a gente em PNL, que é programação neurolinguística, chama de fisiologia. Eu estar triste é um momento, ok? Mas eu posso mudar a minha comunicação, a forma como eu me porto, como eu fico, né, em pé, a forma como eu ergo meus ombros, a forma como eu sorrio, a forma como eu cumprimento as pessoas, tudo isso aí vai mudando a minha comunicação. E quando eu dou um sorriso, em regra, eu recebo um de volta. Então, em vez de eu ver o mundo de uma maneira, né, antipática ou escura, eu começo a ver o mundo de uma maneira diferente. Isso são mecanismos que você vai atribuir ou você vai colocar no seu dia a dia e você vai transformando a sua rotina, os seus sentimentos. Não é raro, isso é muito comum, pessoas no método CIS serem curadas da ansiedade, da depressão. Sim. Obviamente que no treinamento não vai dizer, não tome mais suas medicações, mas a pessoa vai entender por que ela está assim e como que ela vai transformar a sua comunicação, a sua fisiologia, o seu dia a dia, colocando ações no seu dia a dia para transformar essa questão que é tão sensível e está tão ampla. A gente está vendo jovens sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, tendo crises. O suicídio aumentou de uma maneira alarmante entre os policiais, inclusive é uma missão que eu tenho particular de trabalhar a inteligência emocional junto no meio policial, porque quando a gente começa a compreender, a gente começa a se curar. A gente começa a desatar as correntes, deixar para trás algumas coisas e começar a viver uma nova fase. E aí vem o esforço.
vem você compreender que chegou aqui, chegou. Mas continuar aqui é uma decisão sua. Continuar, permanecer com esse pensamento ou continuar com essas atitudes repetitivas, inclusive nas suas emoções, é Olha, um problema. eu vou aqui aproveitar o carona na pergunta do Francisco Pereira, lá do bairro Adalberto Aragão, porque, olha, para responder a uma das perguntas da pirâmide, né? Quem sou eu? Eu precisaria para eu não fazer isso sozinho, eu posso fazer isso sozinho. Aliás, posso fazer isso tentando buscar antigos pensadores, eu posso buscar literatura. Sim. Tem vários métodos. Mas a ajuda profissional, eu ter acesso a terapias, como é que eu faço isso, Itami e Andréia, num ambiente como Acre, sem dinheiro, com o sistema público de saúde do jeito que está? Como é que eu faço? Me ajuda aí, me dá luz. Para você buscar essa sua identidade em meio ao sistema que não coopera. Que não é coopera. Isso que você está falando. Então, a inteligência emocional, ela trabalha algo muito importante que eu sou apaixonada, chamada de autorresponsabilidade. Lá na inteligência emocional, a gente consegue olhar para dentro da gente, olhar para a nossa história, olhar para tudo que a gente está vivendo e os nossos resultados e entender que fomos nós que nos colocamos ali. A gente consegue perceber isso. E lá a gente consegue realmente dizer, não foi o fulano que falou, realmente eu me coloquei aqui. Tu consegue ter essa consciência que você se colocou ali e que só você é o único responsável. Por esse raciocínio, me perdoe, mas por esse raciocínio, eu não estou colocando a pessoa em situação de rua como responsável por aquele destino? Responsável é uma coisa, culpado é outra. Geralmente a gente fala assim, quando a gente quer se sair de algo que a gente se colocou ou que a gente se encontra, claro que tem as exceções. Por exemplo, eu não vou dizer que uma criança que foi abusada, ele é responsável porque ele foi abusado. Mas alguém foi. Alguém foi omisso, alguém foi responsável por aquilo. E quando tu traz isso para a tua vida, por exemplo, eu estou desempregado. Quem que é o responsável por eu estar desempregado? É o governo que não abre vagas. É meu pai que nunca não teve condição de me sustentar, eu sempre fui pobre. Será que realmente foi seu pai? E o que explica as outras pessoas, tantas outras milhares de pessoas que também foram pobres e hoje estão empregados? Será que você não precisou fazer algo que você não fez? Será que você não poderia ter aproveitado uma oportunidade que você não aproveitou? Será que você, por se sentir não merecedor, lembra da crença? Você não se sentir capaz, você deixou a oportunidade boa passar, que hoje poderia te proporcionar o emprego que você está querendo hoje? Então a autorresponsabilidade lá traz essa consciência, sabe? Inclusive tratando essas crenças, que é a base de tudo. Mas ela não ameniza a responsabilidade política do processo? Não deixa eu fazer uma complementação. Eu acho que eu vou chegar onde você... existe a responsabilidade do governo, obviamente tem sua responsabilidade social constitucional, né, os direitos sociais, né, os nossos próprios direitos como pessoa, como ser humano. E existe a negligência desse direito, obviamente. O que nós tentamos trabalhar com o coach, com a metodologia do CIS, é que a pessoa ela não carregue ou não leve somente para os outros a responsabilidade do que muito tem parte dela. Sim, sem dúvida, isso aí é um ponto. E o Paulo ele fala muito, o que eu sei me trouxe até aqui, o que eu vou aprender vai me levar adiante, entende? Exatamente. O problema é que as pessoas não estão tendo acesso a esse conhecimento. E esse conhecimento que a gente está falando, ele transcende as classes sociais, não é só para o miserável, às vezes o rico, que está muito bem financeiramente, mas sua saúde está uma porcaria, os seus relacionamentos não estão bons. Né? Compreender essa vida sistêmica de equilíbrio. Então esse conhecimento ele está sendo privado das pessoas. Como eu falei, independente de classe social. Inclusive, Andréia, nós temos trabalhado para levar o método CIS para dentro dos presídios, para oportunizar as pessoas que estão em regime de reclusão ou estão à margem, né, porque estão pagando uma pena, para que elas possam conhecer novas metodologias. Como é que tem sido a receptividade? Aí nós estamos buscando, junto com o IAPEN aqui, no Brasil, sucesso. O Brasil já está acontecendo. É mesmo? Né? Sucesso. Sucesso de que forma? Sucesso. O Paulo ele tem um projeto social chamado Coaching pela Paz, que trabalha servidores da segurança pública e reeducandos. E adictos, né, pessoas viciadas em drogas. Ele oferece o método CIS gratuitamente. Então as pessoas têm uma sala, né, reservada, a gente está tentando aqui, né, André, já faz alguns meses. Trazer para cá, mas a gente não teve um retorno bacana ainda. Mas vamos ter, porque a gente vai trabalhar mais intensamente agora que o método CIS está no Acre. Para que as pessoas, quando elas têm esse conhecimento, elas estão tendo menos reincidência,
é recente, né? Está com alguns anos só que o Paulo começou a trabalhar isso, mas elas estão tendo menos reincidência. Isso. Elas estão compreendendo que elas têm um papel, o comportamento delas no presídio está mudando de maneira assim, obviamente que não são para todos, né? O sistema prisional vai decidir quem vai ter acesso, não vai ser o Paulo, né? Nem o método CIS, nem a FEBRACIS que vai decidir, mas colocou essas pessoas na sala, o resultado é instantâneo na vida de milhares de pessoas que estão tendo esse conhecimento. Não só as pessoas que pagam para ter, mas essa abertura que o Paulo está dando. Então, essa compreensão de autorresponsabilidade não é simplesmente eu dizer que eu sou culpado, eu sou responsável por o que eu posso fazer. Ou seja, o Paulo no livro Poder da Ação, que a gente vai trazer a palestra, ele fala, as suas circunstâncias são 10%, 90% é o que você vai fazer com elas. Então a gente só está dando para pessoas mecanismos para que ela entenda que existe a parte dela. Não é que ela é culpada pela situação de penúria, de miserabilidade que ela vive, mas que existe uma parte ali que pode ser colocada. E aí vem com as palestras, nas redes sociais a gente tem conteúdo, a gente trabalha conteúdo gratuito para que as pessoas possam ter acesso a isso. Sim. E a ideia é fazer a multiplicação. Eu costumo dizer que o método CIS vai levar o Acre para o próximo nível. Nós vamos para a segunda etapa agora, né? A segunda sessão que vai acontecer no Acre. Tenho certeza que a prosperidade vai chegar do ponto de vista da inteligência emocional. Interessante. O José, lá da Vila Acre também, muito obrigado, José. Ele está perguntando o seguinte: Itaã, pergunte aos entrevistados. Hoje no Acre, os índices de suicídio são altos. Neste sentido, de que forma essas pessoas, em sua maioria mais humildes, poderiam ser ajudadas, já que o serviço de terapia não é barato? Bom, obrigado, José. De certa forma... Direcionando a sua pergunta. Né? Exatamente. E aí? A gente tem, como eu falei, o difícil é levar para as pessoas a informação. Que nós vamos, por exemplo, a palestra Poder da Ação, nós já fizemos várias gratuitas. Só que as pessoas, essa do dia 7? Essa do dia 7. Eu pediria, que nosso tempo acabou, Itami e Andréia, então eu pediria a você que só reforçasse, porque eu acho que é uma oportunidade importante. Você sabe que você não vai ter grana para poder fazer o método CIS. Vamos pisar no chão, muita gente não tem dinheiro, por mais que se facilite. Então, eu acho que, já que a palestra do dia 7 é gratuita, bora lá, né? Exatamente. Vamos lá ver, vamos ouvir. Como é que é? Onde vai ser e que horas? A gente está faltando fechar só o local, mas a gente já fez no Sebrae gratuita. O Sebrae é um parceiraço nosso para fazer esses eventos. Isso é a cara do Sebrae, né? A cara do Sebrae. A pegada do Sebrae. Tem vaga lá para 220 cadeiras, se eu não me engano, confortáveis para as pessoas participar. Dia 7, agora de março, às 19 horas. 7 de março, às 7 da noite. 7 da noite. No auditório do Sebrae? No auditório do Sebrae, e a ideia é 2 horas de um intenso conteúdo para que as pessoas possam compreender muitas coisas. E esse conteúdo já é o início da inteligência emocional. Isso. É uma grande parte. Já é um bom começo para quem nunca teve acesso. Sim, exato. Porque geralmente é realmente o que o Itami disse. As facilidades estão de várias formas, só que muitas pessoas não recebem essa informação que teve gratuito, que teve isso. Eu não sabia que tinha isso. Tem. Então, exatamente. Muito obrigado, Itami. Boa sorte, Andréia também. Obrigada, eu agradeço. Bom, espero que o Acre possa passar para o outro nível. Exatamente. Vamos lá. E assim a gente termina o segundo bloco. Vamos para o terceiro, que tem campeão aí na agenda, hein? Daqui a pouquinho, logo após o intervalo.